E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para fazer o pré-jogo de CSA e Cruzeiro, que se enfrentam nessa quarta-feira, dia 20 de julho, a partir das 19 horas, também conhecidas como 7 da noite, lá no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro está na liderança da competição, 41 pontos conquistados até o momento, e o CSA é o primeiro time na zona de rebaixamento, está em 17º lugar com 19 pontos. Os dois times venceram na última rodada, o CSA precisa da vitória para sair do Z4, inclusive em caso de triunfo os alagoanos podem ganhar até 4 posições, e o Cruzeiro precisa da vitória para ampliar ainda mais a sua vantagem na liderança e também para igualar o Vitória de 2012, né, que foi o time que fez a melhor campanha da história de um primeiro turno da Série B. O Cruzeiro tem 41 pontos, se chegar aos 44 iguala a campanha do Vitória e, mais importante ainda, nós poderemos abrir 9 pontos de vantagem em relação ao Vasco, que é o vice-líder, e 16 pontos de frente em relação ao primeiro time fora do G4, que nesse momento é o Tombense. Na pior das hipóteses, o Cruzeiro fecha o turno com 13 pontos de vantagem, se empatar 14 e se a gente ganhar 16. Falando das prováveis escalações e começando com o CSA, dono da casa, o técnico Alberto Valentim deve repetir a escalação do time que venceu na última rodada, um triunfo por 2-1 para cima do Vila Nova fora de casa, né? Então o provável 11 inicial tem o goleiro Marcelo Carné, a zaga com Wellington e Lucão, lateral direito Diego Renan, lateral esquerdo Edson. No meio-campo, o Giva e o Giovani são volantes, o Gabriel é um meio atacante que tem um pouco mais de liberdade, mas joga primordialmente centralizado, Lucas Barcelos e Osvaldo são os atacantes pelos lados e o Rodrigo Rodrigues é o centroavante. Rodrigo, que por sinal é o artilheiro do CSA na temporada, tem 15 gols marcados em 34 partidas, é um centroavante de mais de 1,90 m, um jogador bem perigoso. O Osvaldo é aquele mesmo, né? Cristiano Osvaldo, passagens por São Paulo, Fluminense, Ceará, Fortaleza. Lucas Barcelos é um garoto que apareceu bem na base do Fluminense, na última temporada disputou a Série B pelo Confiança. O Gabriel já é remanescente do CSA há algumas temporadas, né? Aquele meia que apareceu bem no Bahia, foi pro Flamengo. Inclusive é um cara que costuma jogar muito bem nas oportunidades que enfrentou o Cruzeiro nos últimos anos. O Giovani também é remanescente do CSA nas últimas Séries B. É um jogador que teve uma passagem muito rápida pelo Cruzeiro lá na temporada 2012. O Giva também é um volante importante aqui nessa saída de bola, passou por Inter de Limeira, Atlético Paranaense, Figueirense, e é outro jogador que está no CSA desde a última temporada. O Lucão também é aquele zagueiro que apareceu no São Paulo, era muito criticado, foi muito bem no CSA na temporada passada, disputou o último Campeonato Paulista pelo Mirassol. O Wellington Nascimento é um zagueiro que teve parte da sua formação aqui no futebol mineiro, ele defendeu a base do América e também do Atlético, passou algumas temporadas em Portugal, outras na Turquia, é um zagueiro importante também do time alagoano. O Edson, lateral esquerdo, está tendo algumas oportunidades agora. Na verdade, o Diego Renan foi o lateral esquerdo do CSA em praticamente toda a Série B, mas o Valentim precisou botar o Edson na última rodada, ele teve uma boa atuação e deve ser mantido. Com isso, o Diego Renan joga pelo lado direito. A gente conhece muito bem o Diego Renan, formado aqui na base do Cruzeiro, teve um início muito bom, depois caiu de rendimento, enfim, jogador muito experiente, Avaí, Vitória, já teve passagem pelo próprio CSA anteriormente. O Marcelo Carné também é um bom goleiro, subiu com o Juventude em 2020, disputou parte da última Série A pelo próprio Juventude e chegou ao CSA nessa temporada para ser aqui uma referência e tem feito bem o seu papel, é um goleiro de boa qualidade para a Série B. O time titular do CSA não deve ser alterado, tá? É essa mesma base que ganhou do Vila Nova. Eu só pontuei aqui o Rogério, né? O Neymar do Nordeste, que recentemente foi contratado, foi inscrito e pode fazer a sua estreia contra o Cruzeiro. Se o CSA não tem muitas dúvidas, o Cruzeiro de Paulo Pessolano tem todas as possíveis, tá? É impossível a gente cravar qual é o time do Cruzeiro que vai entrar em campo hoje, até considerando o desgaste físico dos jogadores e também os desfalques, né? Mas um possível 11 inicial do Cruzeiro tem o goleiro Rafael Cabral, a zaga com Lucas Oliveira, Wagner e Eduardo Brock, Léo Paz como ala direita, Matheus Bidu na ala esquerda. O meio-campo eu coloquei Adriano e Neto Moura como dupla de volantes, Daniel Júnior e Luvanor como meia atacantes e o Edu é o comandante de frente. O nosso treinador Paulo Pessolano relacionou apenas 20 jogadores para essa partida, tá? Ele não pode contar aí com os suspensos Zé Ivaldo e Giovani,
Cipriani, reduzindo aí as nossas opções defensivas, e a gente mais uma vez está sem os jogadores lesionados, né? O Gabriel Brazão, o William Oliveira, o João Paulo, o Jajá, e os recém-contratados Bruno Rodrigues, Marquinhos Cipriano e Pablo Siles ainda não têm condições legais de jogo. Além disso, alguns jogadores que vinham sendo relacionados em semanas anteriores, né, como Rodolfo, Vitor Leque, Vagninho, esses jogadores não foram para essa partida por opção da comissão técnica. No caso do Leque e do Vagninho, eles têm 6 jogos na Série B. Se eles jogarem mais uma partida, não podem se transferir para outro clube da segunda divisão nacional. Então acho que é por isso que eles não foram relacionados. Já o Rodolfo não é o caso, já tem 12 partidas na Série B, então ele não foi por opção mesmo. No campinho fica mais fácil da gente entender as opções, né? Para o gol, o Rafael e o Gabriel Mesquita. Zagueiros a gente tem Eduardo Brock, Wagner Oliveira e o Luiz Felipe, que está sendo relacionado pela primeira vez. Teve o nome publicado no BID, tem chance de fazer a sua estreia pelo Cruzeiro nessa partida, ele que veio do PSV. Para a ala direita temos Rômulo e Léo Paz, para a ala esquerda Matheus Bidu e Rafael Santos. Para a função aí de volante a gente tem Adriano, Neto Moura, Pedro Castro e Machado. Daniel Júnior e Canezinho são meio-campistas, podem atuar mais recuados ou no trio de frente. E atacantes a gente tem Luvanor, Edu, Rafa Silva e Stênio. Stênio, que é outra novidade, voltou do empréstimo ao Torino, imagino que seja opção de banco. Falando aí das principais dúvidas no time, eu acho que a gente deve considerar que nenhum jogador aqui está 100% escalado, porque o Cruzeiro está numa sequência de partidas, às vezes algum atleta aponta um desgaste físico maior e precisa ficar de fora. Mas imagino que a estrutura do time vai ser mantida, né, nesse esquema 3-4-3 ou 3-5-2. Acho até que o 3-4-3 é mais provável, porque ainda que a gente tenha vencido o Novo Horizontino no 3-5-2, a gente não jogou tão bem assim. Mas no gol é o Rafael Cabral mesmo, não tem por que mudar. Aí os problemas começam na zaga, né? Normalmente o Lucas Oliveira é o zagueiro de sobra, é o cara que atua centralizado. O Wagner é um zagueiro canhoto, botar ele pelo lado direito aqui seria uma temeridade, ele ia jogar todo troncho por aqui. Então tem a possibilidade do treinador botar o Luiz Felipe para fazer a sua estreia, ele que é um zagueiro destro da posição, já está treinando na Toca da Raposa com os companheiros há alguns dias, então se o Luiz Felipe estrear aqui não vai ser nenhum absurdo, o Oliveira joga na dele aqui fazendo a sobra e o Brock pelo lado esquerdo. Mas até para dar um pouco mais de minutos para o Wagner, que é um jogador que está no elenco há algum tempo e jogou bem na última vez que teve oportunidade, inclusive fez até gol, né? Eu acho que tem uma boa possibilidade do Oliveira jogar pelo lado direito e o Wagner fazer o papel desse zagueiro de sobra. Aqui no meio campo eu imagino que Léo Paz e Matheus Bidu serão mantidos como alas titulares, né? Até porque eles têm jogado melhor que Rômulo e Rafael Santos, que são aí as alternativas naturais. O Neto Moura creio que vai ser mantido no time, até porque o Neto Moura não jogou a Copa do Brasil, então ele teve algumas partidas de descanso, ele não deve estar tão pregado como a maioria dos seus companheiros. Eu botei o Adriano como um provável titular, porque o Adriano tem sempre saído ali por volta de 60, 70 minutos dos jogos, e o Machado tem jogado os 90 minutos de todas. Mas se o Pessolano optar por repetir a formação inicial que o Cruzeiro teve na última partida, nesse caso sairia aqui o Daniel Júnior e jogariam os dois, tanto o Adriano quanto o Machado. Aí seria o Machado mais pela direita, o Adriano mais pela esquerda e o Neto Moura como se fosse aqui um primeiro volante. Nesse caso restariam apenas 2 posições para o ataque, né? E imagino que Luvanor e Edu seriam aí os mais cotados para ser titulares. O Luvanor de mais movimentação e o Edu como centroavante. Não dá para jogar aqui Rafa Silva e Edu? É claro que dá. Até porque tecnicamente são os nossos 2 melhores finalizadores. Mas nem Edu nem Rafa Silva teriam a condição de ser um escape de velocidade para contra-ataque. E ainda que o Luvanor tenha suas limitações, ele consegue fazer esse papel. O Stênio não pode ser esse cara? Pode, mas eu acho muito difícil que o Stênio já apareça sentando na janelinha, né? Já chegue como titular. Não dá pra gente descartar também que a gente jogue com apenas o Edu aqui no ataque, né? E o Daniel Júnior sendo um meia de mais aproximação. Dessa forma o Cruzeiro teria vários jogadores para recompor no momento sem bola, e aí o Daniel e o Edu apenas aqui como meia atacantes, né? Contando também com a chegada do Adriano, do Machado e dos próprios alas, né? O Matheus Bidu e o Léo Paz são jogadores muito importantes nesse nosso esquema de 3 zagueiros, tá? Mas são possibilidades. Eu acho que o mais provável é que o Cruzeiro volte ao 3-4-3 e que o Daniel tenha uma chance como titular, até por ter dado assistência no último jogo. E tem uma outra opção que o Pessolano já utilizou, que a gente não pode descartar,
descartar totalmente, que é o Wagner seguir no banco, o Oliveira fazer a dele aqui na zaga e o Machado jogar aqui como um zagueiro pelo lado direito, né? Inclusive contra o Ituano, essa foi a configuração. E aí a gente teria Neto Moura e Adriano como dupla de volantes, ou talvez até o Pedro Castro voltando a ter uma chance, né? Ele que é um jogador que tá nessa aí, fica ou sai, tem apenas 4 jogos na Série B. A situação tá completamente indefinida. E imagino que o Luvanor vai jogar, tá? O Luvanor saiu no intervalo do último jogo, não foi bem contra o Novo Horizontino, é verdade, mas fisicamente eu acho que é um jogador que consegue entregar bastante, tem velocidade e ele acaba taticamente fazendo um papel bem importante para o time. Para fechar, eu vou deixar o meu palpite para o jogo, que vai ser CSA 1, Cruzeiro 2. O gol do CSA vai ser marcado pelo Osvaldo e o Cruzeiro balançará as redes com Daniel Júnior e Luvanor. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para deixar aí o que você espera do jogo, seu palpite de placar, como você escalaria o Cruzeiro para esse confronto se fosse o Pessolano. Lembrando que a bola rola a partir das 19 horas, tá? 7 da noite, e a transmissão de TV será feita apenas pelo Premiere. Assim que terminar o jogo, ali por volta das 9 da noite, a gente entra ao vivo aqui no canal para fazer aquela tradicional live após a partida. Mais tarde a gente se fala então. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!